Quem é aquele que resiste ao anticristo? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao 11. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígios e mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então quem é esse que resiste, tá bom? Até que do meio seja tirado? Esse é o corpo de Cristo, é a igreja. Lembrando que ser tirado significa ser arrebatado. Número 13, o anticristo e os juízos de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículos 9, 11 e 21. Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então esse texto diz que durante a grande tribulação os homens estarão convencidos que os juízos que estará vindo sobre a terra durante a grande tribulação vêm do Deus da Bíblia. Então eles vão começar a blasfemar contra o Deus da Bíblia. Versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande, né? Então, todos esses juízos, né, que está vindo sobre os homens estão convencidos de que eles estão vindo do Deus da Bíblia, tá ok? Certamente essa será uma influência do anticristo, e o anticristo deve usar isso como argumento exatamente para convencer os homens a fazer guerra à Bíblia e a todos os homens que de alguma maneira falam do Deus da Bíblia. Também Apocalipse capítulo 6, versículo 15 diz: E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, eles estão convencidos de que realmente os juízos vêm de Deus, e eles já agora estão, mostrando um certo pavor. O Apocalipse anuncia que o governo do anticristo será caracterizado por muitas guerras, conforme o segundo cavaleiro do Apocalipse. Fome, conforme o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Enfermidades e mortes, conforme o quarto cavaleiro do Apocalipse. Alguns dizem que o coronavírus já seria, um desses cavaleiros. Aí nós teríamos que estar dentro da grande tribulação, o que eu não acredito. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, que apoia o anticristo, e o seu trono tornou-se tenebroso. Como eu interpreto que os Estados Unidos é o trono da besta, eu escrevi: o poder dos Estados Unidos se tornará tenebroso. Todos esses juízos serão atribuídos à intransigência divina. Vocês devem ter visto um filme, de 2014 intitulado Noé. Aquele filme ele tem uma mensagem maligna, tá bom? Porque naquele filme aparecem uns gigantes de pedra que eles dizem serem anjos caídos, E eles dizem para Noé, eles explicam por que eles caíram, por que eles foram jogados na terra. Eles dizem o seguinte, que a humanidade pecou, que Deus queria castigá-los. Os anjos ficaram do lado da humanidade, tentaram impedir que Deus castigasse a humanidade. E Deus teria sido intransigente
e decidiu também castigar os anjos, e eles foram jogados do céu para a terra. Olha que mensagem diabólica, ou seja, segundo a mensagem desse filme, tá bom? O Deus da história é intransigente, e os anjos caídos, eles são vítimas do pecado do homem e da intransigência de Deus, porque queria castigar os homens de qualquer maneira. E existe uma cena nesse filme horrível, que um desses demônios, esse anjo caído, ele começa a olhar para o céu, tá bom? Com a boca torta, como uma mensagem mesmo de um demônio manifesto, e dizendo para Deus, reconheça, reconheça. E no fim do filme, na história do filme, Deus reconhece e readmite aqueles anjos no céu, né? Eles são levados de volta para Deus. É uma mensagem maligna. E isso é que é pregado hoje entre os homens, né? O número 14, o anticristo, ele blasfemará do nome de Deus. Então, além dos homens estar blasfemando do nome de Deus, vamos explicar o que significa blasfemar do nome de Deus. Daniel 7,25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de tempo. Ou seja, um tempo é 1 ano, tempos são 2 anos, então 3 anos, e metade de tempo, ou seja, 3 anos e meio. Ou seja, pela metade da grande tribulação. Quando ele quiser mudar os tempos e a lei, isso deve acontecer quando? Na metade da grande tribulação, quando a aliança então será rompida, tá ok? E aí o que ocorre? O anticristo começa a perseguir Israel e a blasfemar do Deus da Bíblia. Apocalipse capítulo 13, versículo 6, também diz, olha, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Né? O que significa blasfemar a Deus? Blasfemar o nome de Deus. Tá bom? Você tem que pegar o exemplo da Bíblia quando Jesus Cristo disse que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Tá bom? Jesus Cristo disse que ele fazia milagres, né, pelo poder do Espírito Santo, mas os homens estavam atribuindo aquela obra do Espírito Santo, os homens estavam atribuindo aos demônios. Então, blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo, é atribuir aos demônios uma obra de Deus, ou atribuir a Deus uma obra dos demônios. Então, outra coisa que o anticristo nós temos que observar, que deverá surgir um homem no mundo muito mau, muito corrupto, tá bom? Que sempre foi um homem interesseiro, que não tem nada de religião, não tem nada de temor a Deus, e esse homem deve começar a se manifestar como religioso, né? Por isso que eu falo que nós devemos olhar para o atual líder, né, dessa besta que é os Estados Unidos, tá bom? Alguns dizem que o Donald Trump se converteu. Tomara que ele tenha se convertido, que seria muito bom, né? A potência número 1 do mundo com um homem convertido, pelo menos, né, por um tempo seria muito bom. Porém, esse homem, antes dele se candidatar à presidência, ele nunca se manifestou como religioso, como temente a Deus. Mas como ele se candidatou por um partido que é um partido religioso, para se candidatar nesse partido, o homem tem que se dizer religioso. E ele também sabia que, se dizendo religioso, ele conseguiria o voto de muitos americanos, né, que votam nesse partido exatamente porque são religiosos. Então, nós não podemos garantir que ele seja o anticristo, mas que a atitude dele é muito estranha, porque ele sempre foi um homem muito mal visto nos Estados Unidos, até hoje mesmo, né, muitos simpatizantes dele fazem parte da Ku Klux Klan, né, grupos racistas, e são simpatizantes dele. E ele, em alguns momentos, até atendeu a reivindicações desses grupos, tá bom? Então, nós não sabemos se é ele. O anticristo, ele será assim, um homem que faz coisas erradas e se diz temente a Deus, né? Ou seja, ele está atribuindo obras de demônios a Deus, tá bom? Ou vai atribuir obra de Deus aos demônios. Isso é blasfemar contra Deus.